Pessoal, graça e paz, eu espero que esteja tudo bem aí com você e com sua família. Eu sou o Helry Alves, esse é o nosso canal Evangelho Underground. Esse é um recorte, tá bom, de uma das nossas aulas sobre escatologia. É um pequeno trecho produzido por mim, certo? É um material protegido por lei. E nesse material eu quero trazer aqui para vocês esse assunto que levanta polêmicas. Afinal de contas, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala ou não fala sobre arrebatamento e grande tribulação? Independente da sua vertente, independente do seu posicionamento com relação a isso, se você é pós, se você é pré, se você é meso, se você é preterista, não importa. Eu espero que você assista esse vídeo até o final e eu sei que você vai aprender muito com esse conteúdo, tá bom? Quero deixar bem claro que tudo que vai ser dito aqui deve ficar no campo argumentativo, teológico, exegético, não deve ser levado para o lado pessoal, tá bom? Acompanhe a leitura comigo, por favor, nesse trecho de uma das nossas apostilas. Como explicar Apocalipse 3:10? E aqui nós temos o texto: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, certo? Eu separei aqui alguns pontos, vou ler e explicar para vocês. Acompanhe o raciocínio, por favor. No final do vídeo, você é quem vai dizer se Apocalipse 3:10 fala ou não fala de arrebatamento e grande tribulação, certo? Primeiro ponto. Devemos entender que as cartas às 7 igrejas não possuem uma separação explícita de tempo entre elas. Isso quer dizer que todas as 7 faziam parte do mesmo período histórico. Então, todas as 7 igrejas faziam parte do mesmo período histórico. Ou seja, se a igreja de Filadélfia, a qual nós temos aqui Apocalipse 3:10, pode ser lançada para o futuro, então a de Esmirna também pode, certo? Questão de lógica básica. E, em se levando isso em conta, a carta para Esmirna diz: Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vitória. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Então, se nós podemos lançar a igreja de Filadélfia pro futuro escatológico, nós também podemos lançar a de Esmirna. Afinal de contas, todas as 7 igrejas estavam na Ásia Menor, no mesmo contexto histórico, basicamente na mesma localidade, onde nós conhecemos hoje como Turquia. Né? Então, continuando aí a explicação, acompanhe comigo, por favor. Mas, se nós jogarmos a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna para o futuro escatológico, teremos duas igrejas diferentes na mesma época futurística, ou seja, uma sendo livrada da grande tribulação e outra sendo mantida nela por 12 anos. Isso se Apocalipse 3:10 estiver falando de arrebatamento e grande tribulação. Eu coloquei aqui uma observação. Lembrando que em Apocalipse 2:10 temos a palavra tribulação, mas em Apocalipse 3:10 não temos essa palavra, tá? Continuando. E
Outro problema é que, geralmente, a opinião majoritária entende que a grande tribulação será um período de 7 anos e não de 10. Porque aqui em Esmirna fala de uma tribulação de 10 dias. Geralmente traduzem dias por anos na literatura apocalíptica, certo? Só que a opinião majoritária diz que essa grande tribulação durará 7 anos e não 10. Contudo, dentro do dispensacionalismo, esse período tribulacional dura 3 anos e meio. Ou seja, afirma-se que os primeiros 3 anos e meio serão de uma falsa paz. E só depois começam os 3 anos e meio de grande tribulação. Sobre essa questão dos 7 anos, essa questão da falsa paz, eu já comentei na aula sobre Daniel. Ok? Segundo ponto. Aqui nós estamos fazendo uma exegese para descobrir se Apocalipse 3:10 fala ou não fala de arrebatamento e grande tribulação. Ok? Eu não estou levando a minha opinião, o meu posicionamento em conta, não estou teologizando, eu estou fazendo tudo de forma imparcial, certo? Você pode observar aí do começo do vídeo até agora e de agora até o fim do vídeo. Segundo ponto, acompanhe a leitura comigo, por favor, a partir da parte sublinhada. O texto de Apocalipse 3:10 fala de tentação. Dependendo da sua tradução, pode estar provação, certo? Então, o texto de Apocalipse 3:10 fala de tentação e não de tribulação ou grande tribulação. Leia o texto na sua Bíblia, por favor. O substantivo no grego para tentação é peirasmos, e o verbo é peirazo, certo? E um dos significados para a ação desse verbo é tentação originada pelos desejos ou circunstâncias externas. E, em contrapartida, a palavra para tribulação no grego é thlipsis, que pode significar aflição ou angústia. O apóstolo João usa thlipsis, que é a palavra para tribulação, por exemplo, em Apocalipse 2:10 e Apocalipse 7:14, para falar de tribulação. Logo, se ele quisesse falar de tribulação em Apocalipse 3:10, então ele teria a palavra correta para fazê-lo, certo? O apóstolo João usou thlipsis, que é tribulação, em Apocalipse 2:10, Apocalipse 7:14. Então, se ele quisesse falar de tribulação em Apocalipse 3:10, ele teria a palavra correta. Mas ele não usou tribulação, ele não usou thlipsis em Apocalipse 3:10, certo? Aliás, em Apocalipse 2:10, temos a palavra thlipsis, que é tribulação, e temos peirazo, ou peirasmos, no mesmo versículo. Isso mostra que existe uma aplicação distinta para cada, certo? Então, nós temos uma aplicação para thlipsis, que é tribulação, e uma aplicação para peirazo, que é tentar, certo? Vamos continuar com o raciocínio. Outra coisa, existe uma diferença entre tribulação, que é thlipsis, e grande tribulação, certo? E a palavra para grande no grego é megas, ou seja, existe uma diferença entre thlipsis e megastlipsis. E o apóstolo João não usa nenhuma em Apocalipse 3:10. Será por quê? Vamos continuar. E podemos ver claramente que essa palavra usada para grande, não aparece antes de peirasmos, que é tentação. Se nós tivéssemos a palavra megas antes de peirasmos,
em Apocalipse 3:10, teríamos grande tentação, mas ainda não teríamos grande tribulação. Lembrando que o próprio apóstolo João usa a palavra tribulação em outras partes do Apocalipse. Então, se ele quisesse usar tribulação, tlipsis, em Apocalipse 3:10, ele teria feito, ok? Continuando. E posso adicionar também que o termo para guardar no grego é terel, e o ato de arrebatar vem de harpazo. Mas no texto de Apocalipse 3:10 não temos harpazo. Então, em Apocalipse 3:10, nós não temos tríplices, nós não temos megaslípices e não temos harpazo, ok? Ou seja, o texto não traz tribulação, nem grande tribulação e nem harpazo, que é arrebatamento, ok? Em Apocalipse 3:10 nós não temos. Nós não temos tribulação, nem grande tribulação, nem arrebatamento, ok? Contudo, ainda não quero bater o martelo, vamos aprofundar um pouco mais. Mas, creio que essa tentação deva ter mais a ver com o tipo de tentação que Jesus sofreu no deserto. Ou seja, o texto não está necessariamente falando da grande tribulação. Até porque em Apocalipse 3:10 não temos tríplices e nem megaslípices, ok? Terceiro ponto, acompanhe comigo, por favor, a partir da parte sublinhada. Ainda dentro da argumentação feita pelo dispensacionalismo, e aqui eu quero deixar bem claro que eu tenho amigos dispensacionalistas, conheço vários teólogos aqui no Brasil que são de uma inteligência, uma intelectualidade teológica fenomenal e são pré-tribulacionistas. E eu respeito, os admiro muito, certo? Não vou citar nomes, porque com certeza eu cometeria a injustiça de esquecer algum ou alguns, né? Então, terceiro ponto, ainda dentro da argumentação feita pelo dispensacionalismo. Se o apóstolo João representa a igreja sendo arrebatada em Apocalipse 4:1, então a igreja precisa descer para pregar o evangelho em Apocalipse 10:11. Pois o próprio apóstolo João recebe essa incumbência. Vocês, com certeza, acho que a maioria já observou alguns dispensacionalistas dizendo, olha, em Apocalipse, no capítulo 4, ali nos versículos 1 e 2, né, nós temos um tipo da igreja sendo arrebatada, sendo representada pela pessoa do apóstolo João. Só que, se a igreja é arrebatada em Apocalipse 4:1, ela vai ter que descer em Apocalipse 10:11. Porque o próprio apóstolo João recebe a incumbência de pregar o evangelho ali para povos, nações e línguas. Eu estou parafraseando, certo? Aqui eu quero deixar uma observação. Mesmo o teólogo Charles Ridley, eu acho que é assim que se pronuncia esse sobrenome dele aqui, que infelizmente já é falecido, faleceu em 2016, que foi pré-tribulacionista e, possivelmente, um dos dispensacionalistas mais influentes dos últimos anos. Ele disse: as palavras suba para cá, em Apocalipse 4:1, não ensinam o arrebatamento da igreja. Obra Apocalipse, Ed Moody. Aqui nós temos a página de número 33. Então, um dos dispensacionalistas mais influentes, um dos pré-tribulacionistas mais influentes dos últimos anos, afirmou que Apocalipse 4:1 não trata de arrebatamento. Continuando aqui sobre o assunto de Apocalipse 3:10, certo? Acompanhe o raciocínio, por favor. Quarto ponto, se essa igreja é arrebatada em Apocalipse 3:10, logo,
como ficam os santos que serão perseguidos pelo anticristo em Apocalipse 13, 7. Lembrando que, pessoal, isso aqui é texto. Vocês observaram? Até agora eu não coloquei opinião minha, nem opinião de fulano, nem opinião de ciclano. Isso é texto, certo? Isso aqui é texto. Não estou teologizando, não estou romantizando. Isso aqui é texto, é análise imparcial, ok? Então, vamos lá. Se essa igreja é arrebatada em Apocalipse 3, 10, logo, como ficam os santos que serão perseguidos pelo anticristo em Apocalipse 13, 7? Lembrando que o apóstolo Paulo chama os crentes da igreja gentílica de santos. Os crentes, os cristãos das igrejas gentílicas são chamados de santos no Novo Testamento. Referências. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Logo, entendo que, referente à igreja, os santos são os crentes. E, referente à segunda vinda de Cristo, os santos são os anjos. O próprio Jesus diz que retornará com os santos anjos. Referências bíblicas. Mateus 16, 27, Mateus 25, 31, Marcos 8, 38, Lucas 9, 26, 2 Tessalonicenses 1, 7. Você poderá ver nessas referências e no seu contexto, Jesus dizendo que retornará com os santos anjos. Então, com relação à igreja, os santos são os crentes. Com relação à segunda vinda de Cristo, os santos são os anjos, tá bom? Aqui eu coloquei as referências e tudo. Vocês podem ver que eu não estou inferindo, eu estou extraindo de forma imparcial. Quinto, e talvez mais importante, para a gente fechar aí o raciocínio. Ponto número 5. Se Apocalipse 3, 10 fala sobre o mesmo arrebatamento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, você pode ver esse arrebatamento de uma forma melhor em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 até o 17. Tá bom? Então eu vou recomeçar aqui, olha só. Se Apocalipse 3, 10 fala sobre o mesmo arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, 15 até o 17, logo, a primeira ressurreição deveria estar dentro do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Pois o apóstolo Paulo disse que o arrebatamento dos vivos só ocorreria depois da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, tá bom? E essa primeira ressurreição só ocorre no capítulo 20 do Apocalipse. Então, resumindo, se Apocalipse 3, 10 fala de arrebatamento, nós já observamos que em Apocalipse 3, 10 não temos tribulação, que é tríplices, também não temos megastripsis, que é grande tribulação, e também não temos harpazô, que é arrebatamento. Então, nesse versículo, nós não temos nada disso. Mas, supondo que esse versículo fala de arrebatamento, então a primeira ressurreição deveria acontecer antes de Apocalipse 3, 10. Porque o apóstolo Paulo diz que o arrebatamento dos vivos é imediatamente após a ressurreição dos salvos, que é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição essa que só é citada em Apocalipse 20, depois do período
tribulacional. Ok? Essa é só uma implicação lógica. Eu poderia citar outras. Ok? Outro ponto. Acompanhe comigo, por favor. Se esse guardar da tentação fosse arrebatamento antes da grande tribulação, logo, além de não termos megaslipses e nem harpazô no texto de Apocalipse 3:10, ainda teríamos uma falha na profecia, pois esse evento não ocorreu para os crentes da igreja de Filadélfia e, portanto, também não podemos usar tal texto específico como tipologia para os dias de hoje e nem para a igreja futura, pois se não ocorreu o tipo na igreja de Filadélfia, então não haverá o antítipo na igreja futura. Para você fazer tipologia, é preciso que antes tenha acontecido o tipo. Então, nós temos um tipo no passado, ok, podemos fazer a tipologia onde esse tipo se cumprirá no antítipo no futuro. Mas nós não temos esse tipo na igreja de Filadélfia, certo? Então, se esse versículo fala de arrebatamento, nós já teríamos uma falha nessa profecia, ok? Isso não quer dizer que não haverá arrebatamento no futuro, mas quer dizer que Apocalipse 3:10 não fala de arrebatamento, com todo respeito a quem pensa diferente. Aqui eu não estou teologizando, eu não estou inferindo, eu estou extraindo a lógica contextual bíblica, ok? Contudo, se entendermos que essa tentação, que é peirasmos, é diferente de megaslipsis, que é grande tribulação, então podemos fazer uma analogia clara. Agora nós podemos fazer uma analogia. Tipologia não, tá? Mas nós podemos fazer uma analogia clara, pois aqueles crentes, aqueles da igreja de Filadélfia, foram libertos da tentação de negar a fé e morrerem como apóstatas, mediante as perseguições e problemas da vida. E o texto diz que essa tentação viria para tentar todos, tá bom? Todos os que habitam na terra. Ou seja, isso valia para a igreja daquela época, vale para a época de hoje e valerá para as épocas futuras. E para cada tipo de pessoa há um tipo de tentação. Mas podemos afirmar que qualquer cristão que guarda a palavra da paciência de Cristo será guardado desse tipo de tentação. Sendo assim, concordo com Francisco Ribeira, que é considerado o pai do futurismo moderno. Olha, para vocês terem uma ideia, o próprio pai do futurismo moderno disse que o período das 7 igrejas foi mesmo aquele da época histórica do apóstolo João. Está aqui a referência acadêmica, o nome da obra, Led the Blessed Hope, páginas 37 e 38. Tá bom? Então, quando eu levo esse todos em consideração, e eu tenho que levar, porque esse todos está no texto, eu entendo que todos serão tentados, há de vir, certo? Todos serão tentados, há de serem tentados, todos. Naquela época, durante a história, hoje, futuramente, todos serão tentados. Para cada tipo de pessoa existe uma tentação diferente. Mas, em analogia, eu uso o texto de Apocalipse 3:10 para dizer para você que se você está guardando a palavra da paciência de Cristo, você vai ser liberto desse tipo
de tentação, você vai ser liberto na hora que essa tentação chegar até você. Você vai ser liberto, ok? Aí nós temos uma harmonia entre o texto, entre os originais e entre o contexto macro, ok? Agora, se você respeitosamente, claro, afirma que Apocalipse 3:10 fala de arrebatamento e grande tribulação, você precisa encontrar em Apocalipse 3:10 tríplices ou megastlípses, de preferência. Megastlípses é grande tribulação. Você precisa encontrar harpazô, que é arrebatamento, e você precisa encontrar, antes de Apocalipse 3:10, a primeira ressurreição, porque o arrebatamento dos vivos é imediatamente após a ressurreição dos salvos. E essa ressurreição dos salvos só ocorre em Apocalipse capítulo 20, em um período pós-tribulação. Esse foi um resumo. Existem outras implicações que eu poderia lançar aqui, mas resumidamente é isso, ok? Você que assistiu esse vídeo até o final, comente o que você achou, independente se você é meso, se você é pós, se você é pré, se você é preterista radical, independente. Isso aqui é para o seu conhecimento, não é para te afrontar. Quem sou eu? Ok? E, brevemente, ao que tudo indica, na primeira quinzena desse mês que vem, desse mês de setembro de 2023, eu vou estar lançando o meu novo livro, comentário completo sobre o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. Se você quiser adquirir na pré-venda com desconto, entre em contato comigo. Será um livro digital, eu enviarei no seu WhatsApp e também no seu e-mail. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo e até a próxima.